E hoje estamos aqui em um cafezal, ao lado de um pé de café amarelo. E o programa Memórias Botucatu retratará a história da Fazenda Lajeado, uma história muito rica. Meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal. Meu cafezal em flor. Então, é nessa estrutura aqui que começava todo o processo de tratamento do café. Então, se a gente conseguisse imaginar essa fazenda com 1 milhão de pés de café plantados, isso tudo vindo, na realidade, da roça, através de transporte com carroça, né? Não tinha outro meio, carroça, burro, né? Então o café chegava aqui, e aqui começava todo um processo de tratamento do grão do café, que ia terminar depois na máquina de beneficiamento. Então aqui o café ele era colocado, aqui começava um processo com água, tá certo? Existia uma caixa que reservava essa água. O café começava a passar pelo processo de lavagem e a partir daqui ele era conduzido para os canais, onde ele era tratado e a partir daí ele era distribuído nos terreiros para o processo de secagem. Então, se a gente começar a enxergar um pouco o tamanho e a importância que essa estrutura da fazenda do Lajeado tem, realmente a gente vai registrar assim, foi uma das mais importantes fazendas produtoras de café da nossa região. Por isso, eu até acredito que a própria proteção que hoje nós temos através do tombamento se justifica até em função disso, porque poucas fazendas restaram nessa nossa região intactas, preservadas e protegidas como a Fazenda Lajeado. Antigamente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? O café, quando vinha, você disse que vinha de carroça, quando chegava aqui, ele chegava muito sujo ou não? Ele chegava, na realidade, trazendo aqui a terra da nossa região, aqui a terra roxa, a terra vermelha, não é? Vem do italiano, né? O rosso é vermelho. Então essa terra roxa, ela grudava no grão. Ela aderia ao grão do café. Então, quando o café chegava aqui, eles já aproveitavam e faziam as duas coisas. Eles faziam a limpeza, uma pré-limpeza já do café, e ao mesmo tempo começava o processo de transporte do grão. Então, a partir desse ponto aqui que nós estamos, até o final, todo o processo era feito através de água. Então são vários canais, que nós vamos ver depois, que transportando esse café, faziam com que o café fosse distribuído nos 3 níveis de terreiro. E a partir daí começava o processo de secagem pelo sol. Aqui começava, na realidade, o processo que teve início lá naquela estrutura que nós mostramos anteriormente, quando o café começava a passar pelo processo de limpeza e lavagem. Então, nessas canaletas todas que a gente está vendo aqui, e numas outras que vão aparecer, todo o grão do café ficava nessas estruturas com água, tá certo? E aqui começava todo um processo que fazia com que o grão do café ficasse cada vez mais limpo e pronto para o processo de secagem no terreiro. Então, essa estrutura é original, toda ela montada aqui. Aparece também o prédio do despolpador, que era onde ocorria o processo de retirada daquela casca mais grossa do café, para começar um processo de secagem já do grão diretamente no terreiro. Então, esse prédio aqui, na realidade, é o ponto final daquele processo que a gente mostrou lá em cima no início, em que termina o processo de limpeza do grão do café, fazendo o processo de despolpamento. A partir daqui, sim, o grão já vai direto, através de tubulações, ele vai direto até o terreiro, onde tem o aqueduto, que vai fazer a distribuição do grão para o começo do processo de secagem. Até aqui, nós estamos trabalhando com água, nós estamos trabalhando com o transporte desse grão através de água e fazendo todo um processo, toda uma técnica de seleção dos grãos de melhor qualidade, em relação aos grãos de qualidade inferior. A partir daqui, sim, o processo vai começar no terreiro, onde tem início a secagem do grão, que é feito diretamente no sol. Poucos metros aqui do prédio do despolpador onde nós estivemos, a gente ainda verifica aqui o leito da antiga ferrovia que passava pela Fazenda Lajeado, vindo de Vitoriana, que na ocasião era identificado como Vitória, Porto Martins, hoje o atual Rio Bonito, passando aqui por cima da parte do primeiro piso do terreiro de secagem de café e indo em direção à estação que existe até hoje aqui dentro, que hoje é uma escola, funciona aqui dentro uma escola. Este leito era o leito da ferrovia, o trem passava aqui por dentro da Fazenda Lajeado e daqui ele retirava então o grão de café que era levado para São Paulo e depois posteriormente para Santos para exportação.
Depois de passar pelo processo de limpeza lá no prédio que nós tivemos, que é o prédio do despolpador, o café ele era transportado em cima dessa canaleta que existe nesses arcos de tijolo, que é um aqueduto. Então o café ele era transportado em cima dessa canaleta e ele era distribuído nesse terreiro para secagem. Aqui tinha, na realidade, início o processo. Só que quando esse grão estava pronto, estava seco, ele tinha que ser retirado daqui para ser levado até o prédio da máquina, onde ele ia passar pelo processo de limpeza, beneficiamento e classificação. E isso era feito de que maneira? Em cima desse terreiro existia um trilho, uma vagoneta de madeira, que trazia o grão até esse ponto que nós estamos aqui. A vagoneta vinha com o grão do café seco, nesta direção, chegando aqui nesse ponto, fazia um processo de girar essa roda e fazer com que a vagoneta seguisse, então, em direção àquele prédio ali, que é o prédio da tulha de ligação dos terreiros 1 com o terreiro 3. Então esse era o processo que existia para tirar o café daqui e dar início ao processo então de limpeza do grão e classificação. Olha, a vagoneta saía daquele ponto lá do terreiro que nós estamos vendo agora, sobre trilho, ela passava neste pontilhão que está aparecendo e ela entrava dentro desse prédio aqui, que é uma tulha de passagem entre o terreiro, o primeiro piso do terreiro e o terceiro piso. E aqui nós temos então a vagoneta original de madeira, né, que foi usada na Fazenda Lajado para retirar o café seco do terreiro e levar então até a máquina de beneficiamento. E o funcionamento dela é bastante simples. Na realidade ela tem um movimento, ela é fácil de movimentar, olha. Basculando, o grão do café acabava caindo. Como o chão desse prédio ele é vazado, o grão acabava caindo na parte de baixo, onde existe como se fosse um grande funil, é uma moega, e lá uma outra vagoneta igual a esta levava o café até o prédio da máquina de beneficiamento. Esse era o processo, a engenharia do processo de transporte do grão da Fazenda Lajado. Este barracão ele foi construído na época que aqui na Fazenda Lajado funcionou a Estação Experimental do Café, que era ligada ao governo federal. Então, lá ao fundo nós estamos vendo uma estrutura que era um secador de café a lenha. Ele era utilizado não só na questão assim, de tentar buscar uma alternativa para a secagem do café no terreiro, que dependia do tempo, mas também para testar a tecnologia. Eram novos equipamentos que estavam sendo lançados no mercado. E logo aqui mais para frente nós temos toda uma estrutura, inclusive um equipamento fabricado aqui em Botucatu pelo Milanese, utilizado para trabalhar com processamento de mandioca. Então esse equipamento foi montado na época do governo federal. Bom, nós estamos aqui ao lado do secador de café a lenha, tá? E o processo é muito simples. O café ele era colocado na parte superior, aí ele vinha caindo dentro dessa estrutura e em seguida ele era novamente transportado para a parte de cima através desse sistema que é um elevador de caneca e novamente ele caía lá na parte superior e refazia o processo. E lá na frente nós temos então a estrutura do forno, que utilizava a lenha para fazer a secagem do grão de café. Isso tudo é importante lembrar que eram procedimentos que estavam sendo utilizados pela Fazenda na época do governo federal, década de 30, 40, para tentar eliminar um pouco a dependência da secagem do café no terreiro, que dependia do sol. Então isso já era um procedimento que hoje é muito comum, né, com equipamentos, mas naquela época era um procedimento inovador para a secagem do grão através do processo de secagem a lenha. Nós estamos vendo aqui a parte externa do prédio da tulha que nós tivemos anteriormente, que é a tulha de passagem dos níveis do terreiro, entre o primeiro nível e o terceiro nível. Quando o café ele era descarregado com a vagoneta, caía dentro de um funil, que é uma moega, e aí aqui no final ele era novamente colocado numa segunda vagoneta. Então a estrutura é exatamente esta, original é essa daqui, e daqui o café seguia então em cima novamente de trilhos até o prédio da máquina de beneficiamento. Então esse era o processo que fazia o transporte dos grãos secos do primeiro piso até o terceiro piso, que é o último, em direção já ao prédio da máquina. Na realidade é o seguinte, o café ele não pode ter contato com umidade. E o tijolo, a parede de alvenaria, ela deixa passar a umidade. Então nesse caso aqui, nós temos a parede de tijolo por fora, mas por dentro existe uma proteção que é feita com madeira, com tábua. Então o café ele não fica em contato com o tijolo, ele fica em contato sim com uma estrutura de madeira de tábua. Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor,
Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza desde o lugar onde ele está. Eu sou como um sabiá, quando canta é só tristeza desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Então, essa é uma das várias bicas que existem aqui na estrutura dos terreiros do café da Fazenda Lajeado, que servia para transportar o café desde lá do início do processo, lá no prédio do despolpador, até esse piso aqui, que é o terceiro. Então, o café, ele caía por esta bica, aqui existia um carrinho pronto para receber esse grão, a água que vinha transportando esse café saía por dentro de uma estrutura subterrânea em direção ao rio, e o café começava o processo então de ser esparramado aqui no terreiro para o início do processo de secagem. Eu gostaria que o Eduardo matasse uma curiosidade minha, aliás, de muita gente, né, Eduardo? Por que existe esse semicírculo aqui em todos os terreiros de café? Não, na realidade aqui é um detalhe interessante. Às vezes as pessoas ficam curiosas, é uma coisa muito simples. Eu expliquei anteriormente que o café, ele não pode ter contato com umidade. Então, no final da tarde, todo o café que estava esparramado pelo piso de secagem, ele é amontoado, o monte é coberto, e aí o que acontece? Se eventualmente à noite chove, como o nível de inclinação do terreiro, ele vem no sentido da minha direita para a minha esquerda, o que acaba acontecendo? A água bate nessa mureta e desvia, ela não passa por baixo do monte, então ela não deixa a umidade chegar em contato com o grão. Então isso faz com que o café não tenha contato com a umidade. É um detalhe simples, engenhoso, lógico, mas é para evitar exatamente isso, evitar que o café tenha contato com a umidade no processo de secagem. Bom, como nós vimos anteriormente, o café saía então daquela tulha de passagem, em cima na vagoneta, em cima do trilho, atravessava esse piso de terreiro, e em seguida, esse café então ele era transportado pelo pontilhão que une o terreiro até o prédio da tulha, que na realidade é o prédio mais importante da fazenda de café. É nesse prédio que o café ganha valor, é nesse prédio que o café agrega valor, porque aqui ele passa por todo um processo de limpeza, classificação, ele é ensacado, então é a partir desse prédio que o café passa a ter valor. Esse é o prédio mais importante de uma fazenda de café. No nosso caso, ele está identificado, é uma marca já bastante tradicional, que é a Fazenda Lajeado 1934, que foi quando o governo federal investiu na modernização de toda essa estrutura que a gente está apresentando hoje para vocês. Então, esse prédio, como eu havia comentado, é o prédio mais importante da fazenda, porque aqui é que você transforma o café em dinheiro. E o que ocorria aqui? Qual que era o processo? Na realidade, o grão do café, ele permanece nessa parte de cima que nós estamos vendo aqui, que é a parte que armazena o grão. O grão entrou através daquele pontilhão com a vagoneta, como nós mostramos, e aí ele é descarregado dentro desses cômodos, e em seguida ele desce, ele cai por gravidade através daquele condutor, onde tem início o processo então de beneficiamento, de limpeza e de selecionamento desse grão. Então é através desse condutor aí de madeira que o grão sai do prédio, da parte de cima do prédio, e vem aqui para a parte de baixo do porão, onde nós temos a máquina de beneficiamento. Nós estamos vendo agora a placa de identificação datada de 1935, da máquina de beneficiamento de café fabricada pelas indústrias Blasi, aqui de Botucatu. É importante a gente lembrar que a indústria Blasi foi a mais importante fábrica de equipamento para processamento de café do Brasil. Esse equipamento foi comprado em 1935 pelo governo federal e está instalado aqui nesse prédio, e é através dele que o café então tinha todo o processo de limpeza, classificação, terminando com o ensaque final para sair daqui sim pronto para ser comercializado, pronto para ser exportado. Esse prédio ele é aberto à população através de agendamento prévio, quando nós trazemos os nossos visitantes até aqui, acompanhados de monitores. Além de ser fabricado pelos
Blase aqui em Botucatu, essa era uma das máquinas mais modernas de todo o Brasil, Eduardo. Na realidade, quando o governo federal comprou a Fazenda Lajado, no início da década de 1930, evidentemente que, como aqui foi montada uma estação de pesquisa de café, o governo teve a preocupação também de colocar aqui o equipamento que fosse o top de linha. O melhor equipamento, o mais moderno, o que tivesse os recursos todos para trabalhar da melhor maneira possível. Então, essa escolha acabou recaindo na indústria Blase, que coincidentemente era de Botucatu. Isso foi uma coincidência, na realidade. Mas a indústria Blase fabricava o equipamento que tinha não só os requisitos técnicos assim mais avançados, mas também dizem, né, as pessoas que operavam esse equipamento, que ele era um equipamento de uma manutenção extremamente fácil, a operação dela também era extremamente simples, e isso fazia, na realidade, uma diferença muito grande em relação à concorrência. Contam até que quando a concorrência descobria, né, os requisitos que a Blase tinha implantado no equipamento, ela ficava surpresa, porque ela falava, puxa, mas por que nós não descobrimos isso antes? Por que nós não implantamos isso antes? Mas era uma característica da fábrica da Indústrias Blase aqui de Botucatu. E eu tenho visto que essa máquina aqui é enorme, né? Você tem ideia de quantas pessoas, funcionários trabalhavam com esse equipamento? Não, na realidade esse equipamento, apesar de ser um equipamento bastante grande, bastante complexo, ele não demanda um número muito grande de pessoas. Normalmente as fazendas de beneficiamento, as empresas que têm beneficiamento de café, trabalham com um maquinista, que é o profissional que opera o equipamento, que faz toda a parte de regulagem, e trabalha com 2 ou 3 pessoas auxiliando, né, na questão da retirada das sacas de café quando estão já no ponto de peso, amarrando também, costurando na realidade esse saco. Então um equipamento desse não requer assim uma estrutura muito grande, porque ele praticamente funciona de uma maneira bastante coordenada. É um equipamento que tem todo um procedimento bem montado, então tendo um maquinista que é o operador principal, com mais 2 ou 3 pessoas você opera ele normalmente. E você tem ideias de quantos sacos eram produzidos diariamente? Não, aí no caso seria essa capacidade ela é calculada em arroba. Eu não vou me recordar agora, no momento, qual seria a capacidade desse equipamento. Cada equipamento desses tinha uma capacidade máxima. A gente só pode imaginar que é um equipamento bastante assim grande, porque ele saía com, na realidade, 9 bicas. Em cada uma dessas bicas sai um tipo de grão de café, né? Seja pelo tamanho, né? Um grão pelo tamanho, que é classificado pela peneira, ou também pelo peso, que é a densidade. Isso que vocês estão vendo aí é uma peneira, é o modelo da peneira usada pela máquina de classificação de café. Então ela tem orifícios de tamanhos diferentes, que faz exatamente a classificação do grão pelo tamanho do grão. Então do grão de maior tamanho até o grão de menor tamanho. E isso depois vai sair no final separado em cada saca de café. Então você vai ter as peneiras 17, 18 separadas pelo tamanho. Isso é importante porque é isso que faz a classificação do grão. Um dia nós fomos procurados pelo nosso amigo Ramiro Viola, informando que um senhor de Bauru, o senhor Geraldo Pinheiro de Matos, queria oferecer para o museu uma máquina de beneficiamento de café. Então nós fomos até Bauru para conhecer o equipamento. Na realidade o equipamento é esse que está aparecendo aqui e que chegou desse jeito, né, meio desmontado. E nós conseguimos encaminhar esse equipamento para a empresa da Andréia Agrimport, que é de Limeira. E é importante falar isso, sem nenhum custo, né, na base da parceria. Essa empresa restaurou o equipamento, completamente o equipamento, e o equipamento também está exposto aqui ao lado da máquina Blase. Esse equipamento está aqui, ele é da década de 50, tá? E repetindo, ele foi doado pelo senhor Geraldo José Pinheiro de Matos, que reside até hoje em Bauru e virou um parceiro nosso pela doação dessa máquina. Então agora nós estamos vendo aí o equipamento doado lá pelo senhor Geraldo de Bauru, completamente restaurado pela empresa da Andréia de Limeira, né? Repetindo, esse equipamento é da década de 50, inteirinho confeccionado em madeira, coisa que atualmente já não é mais utilizado, e ele realmente tem se tornado uma grande atração para os nossos visitantes, não só pelo capricho, né, de restauro, mas também para mostrar comparativamente a diferença de equipamentos. Um equipamento de pequeno porte em relação ao equipamento de grande porte, que é esse fabricado pela Indústrias Blase. Na realidade, a máquina do Blase ela tinha a possibilidade de retirada de 9 bicas diferentes de café. Essa daqui, na realidade, tirava 3 bicas só.
Então é um equipamento bem diferente daquele anterior, do grande, do Blase, mas é muito importante porque foi um equipamento muito utilizado, não só no interior de São Paulo, como também em várias partes do Brasil. Quais são os horários que eles podem vir fazer uma visita nesse local aqui? Então, esses espaços nós abrimos através de agendamento prévio. O agendamento é feito direto pela internet, na própria página da faculdade, a página da Faculdade de Ciências Agronômicas, e as visitas podem ser agendadas de segunda a sexta, das 9 às 11 e das 2 às 5 da tarde. Com esses agendamentos nós temos os monitores que acompanham o grupo, e aí a pessoa vai poder entrar no prédio, conhecer esses prédios aqui, conhecer esses equipamentos que nós estamos mostrando hoje para vocês. Nós estamos agora aqui num corredor lateral externo do prédio da Tulha, e só para as pessoas terem uma ideia de tamanho, a diferença de altura entre esse piso que nós estamos e o primeiro piso do terreiro, lá onde tem a vagoneta que eu mostrei inicialmente, na realidade são 15 metros, corresponde a um prédio de 5 andares, né? E do piso aqui onde nós estamos até ao próprio pontilhão de entrada da Tulha são 7 metros de altura. Eduardo, por que essa diferença tão enorme de altura? Na realidade, o que foi feito aqui foi aproveitar o próprio desenho, a topografia do terreno original, né, para favorecer todo o trabalho de condução do café. Então, quando você aproveitou esse desenho e fez esse desnível, né, de 15 metros, você começa utilizando a água para transportar o café, e por gravidade você faz o café sair daquele primeiro ponto que nós tivemos até chegar aqui sem praticamente nenhum esforço físico. É a própria gravidade que faz com que a água desça. É o terreno que facilita esse tipo de processo. Naquele primeiro, lá quando a gente viu aquela primeira caixa, lá logo no início do programa, para esse nível que nós estamos, quantos metros aproximadamente dá? Eu colocaria, se nós temos 15, eu colocaria mais uns 5, 6 metros em relação àquele piso. Então, se a gente for calcular, dá uns 22, 23 metros de altura de diferença entre este piso que nós estamos e o primeiro lá, onde começava o processo de lavagem do café. Uma diferença de altura bastante significativa, não é, Eduardo? Sim, bastante significativa, e mostrando, na realidade, o uso da engenharia, né, de conceitos de engenharia a favor do funcionamento da fazenda. Então é uma coisa assim realmente muito, muito interessante você perceber essa diferença, favorecendo o trabalho de transporte dos grãos. Ele começa sendo transportado por água e termina aqui onde nós vemos, seguindo todo esse desenho da própria topografia do terreno. Eduardo, muitos pensam, e eu pensava também, que aqui era o lugar onde prendia os escravos. Então essa ideia é totalmente descartável. Não, lamentavelmente não era aqui. Não era aqui. O que a gente vê aqui com grade que chama atenção, na realidade era um depósito, era um espaço para guarda de material. Na realidade, o que a gente sabe de informações, mas através de informações verbais, é que o barracão, né, o alojamento, onde ficavam os escravos, não é localizado nesse núcleo, é um pouco distante daqui. E também não existe nenhum tipo de vestígio aparente desse local hoje. Nessa viola o canto é gênio de verdade, cada toada representa uma saudade. Agora nós vamos sair um pouquinho do conceito de café e vamos no projeto de arqueologia no campus. E o Eduardo vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, em 2007, nós atraímos aqui para Botucatu uma das mais importantes empresas de arqueologia do Brasil, chama Zanetini Arqueologia, virou parceira nossa. E essa empresa vem desenvolvendo vários trabalhos, não só aqui dentro das fazendas Lajado e de Gárdia, mas também aqui no município. E em 2009, quando faziam perfurações aqui ao redor do conjunto histórico, foi encontrada uma estrutura de tijolo, tá, logo abaixo do gramado, e que essa estrutura, inclusive até agora, a gente não tem exatamente assim uma finalidade do que seria isso. Então essa estrutura está protegida, está preservada, e ela está sendo objeto de estudos para saber exatamente qual seria a finalidade disso. Então está bem próximo aqui do conjunto histórico, né? Está ao lado aqui do terreiro de café, e foi encontrado em 2009. Isso é um achado arqueológico. Então às vezes as pessoas se perguntam, né, o que é encontrar, né, um sítio arqueológico? O que é isso? É exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? É uma estrutura de tijolo que estava logo abaixo do gramado, protegido, escondido, né? A gente não conhecia, e foi então objeto dessa identificação em 2009 pela Zanetini. A quantos centímetros mais ou menos ela está do gramado?
Em alguns locais ela chega, por exemplo, a 5, 6 centímetros, em outros você vai perceber, por exemplo, 10 centímetros, 20, mas é uma coisa que está bem próximo da superfície, bem próximo. Foi feita uma limpeza superficial, que é o correto, não foi mexido nada, não foi tirado nada, e esses tijolos têm que ser preservados aí, até para funcionar também como base de informação, como banco de dados. E você tem ideia, nessa extensão toda, qual é a dimensão? Olha, ela tem aproximadamente uns 5 metros por 4, mais ou menos seria isso. É meio irregular, não é uma coisa muito regular. Então, calcula aí 20, 25 metros quadrados de área, de piso. Eu queria que o Eduardo matasse uma curiosidade minha, acho que talvez até de grande parte da população botucatuense. Por que Fazenda Lajeado? Provavelmente esse nome veio da existência de uma grande laje de pedra aqui na região da Fazenda Lajeado, no núcleo da Fazenda Lajeado. Nós podemos ver aqui à direita, próximo ao lago aqui, uma estrutura de pedra que ela aparece, é fácil de você enxergar. E provavelmente a partir daí começou a se identificar como Fazenda da Laje, Fazenda da Laje. E daí para Fazenda Lajeado foi um passo. Provavelmente foi essa a origem do nome Fazenda Lajeado. Bom, aqui nós estamos vendo um trator de esteira da marca Fiat, fabricado na Itália. Esse equipamento era utilizado na época da Estação Experimental de Botucatu. Ele foi inteirinho restaurado e está aqui exposto juntamente com alguns implementos. Lá no fundo nós temos uma lâmina. Depois nós temos também aqui alguns arados usados na época da Estação Experimental. Alguns equipamentos inclusive são importados, tá? Estão todos expostos aqui para os nossos visitantes poderem conhecer um pouco, não só o equipamento, mas também a tecnologia, como avançou. Hoje em dia você tem equipamentos muito modernos, né? Mas todo mundo precisa conhecer esse tipo de equipamento para saber como nós passamos, né, pela tecnologia, né? Como a coisa avançou, né? Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Oh, Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.